Então, muito bom dia, amados irmãos, irmãs e amigos. Vamos então para a palavra do Senhor e dar seguimento à nossa exposição da palavra de Deus. Estamos no Sermão do Monte, sermão que Jesus proferiu aos seus discípulos, e vamos dar continuidade a este sermão. Só um breve contexto. Estamos no capítulo 6 e Jesus está a ensinar sobre a genuinidade, a sinceridade, a verdade da piedade cristã. E vimos do versículo 1 até o versículo 16, como Jesus diz: olha, guardem-se de exercer as vossas boas obras, a vossa justiça, com a finalidade de serem vistos pelos homens, com a finalidade de serem aclamados, apreciados pelos homens. Porque aquele que faz o bem pode ser o maior bem do mundo, mas se faz o bem para pôr nas redes sociais, para mostrar como é bom, para mostrar como está a trabalhar para o Senhor, já recebeu a sua recompensa. Não há nenhum louvor da parte de Deus ao louvor dos homens somente. E Jesus está a combater algo tremendo no nosso coração. Essa tentação de fazermos o bem, mas fazemos-lo para nós mesmos, para engrandecimento da nossa pessoa. E no meio deste ensino que nós vimos a semana passada pelo Ney, versículo 1 ao 18, o Ney, e muito bem, separou versículo 9 a 15, porque temos aqui um ensino sobre o Pai Nosso, sobre a oração do Pai Nosso. E hoje vamos meditar sobre esta oração. Notemos que Jesus está a dizer como é que o discípulo do reino deve orar. E o discípulo do reino deve orar não usando de vãs repetições, como os gentios, que presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos, nem vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidade antes que lhe peçais. Então Jesus ensina-nos a orar uma oração para combater as vãs repetições. E irmãos, aqui nós já vemos a tragédia da raça humana, do nosso pecado. Porque nós pegamos numa oração, nós cristãos, a cristandade, pega-se numa oração que é para combater as vãs repetições, e o que é que o cristianismo faz dela? Uma vã repetição. Se os irmãos têm dúvidas, nós às vezes vimos para aqui ao culto à noite, eu ponho lá na Rádio Renascença e a gente ouve o terço, não é? E aquela ladainha do terço, o Ave Maria e depois o Pai Nosso. Será que as pessoas estão a pensar naquilo que estão a dizer, ou estão concentradas na ladainha que está a ser proferida e não no sentido das palavras que estão a ser ditas? Triste como uma oração para combater as vãs repetições torna-se ela mesma uma vã repetição, se nós não tivermos consciência daquilo que estamos a dizer. Então nós vamos fazer a leitura, e esta leitura eu quase que podia parar alguém lá fora na estrada que falaria de cor esta passagem que nós vamos ler. E vamos lê-la no sentido de oração. Mateus capítulo 6, verso 9, diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas ofensas ou as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quando nós atentamos para o ensino do Pai Nosso,
nós vamos ver que ele é mais profundo, mais impactante, mais comprometedor do que a oração que normalmente fazemos, ou que as pessoas fazem. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, e oramos o Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é muito mais do que uma vã repetição, do que uma ladainha a ser aprendida. Ela é uma oração que deve servir não só para ser orada, sim, porque não há problema nenhum em orar o Pai Nosso, mas ela é uma oração que nos serve de modelo do que é que deve estar presente nas nossas orações. Nas nossas orações. Então, o primeiro bloco desta oração, ela centra-se em Deus e nas coisas de Deus. E isto é um problema para nós, porque nós somos ávidos, desejosos de falar de quem? De nós mesmos, não de Deus, de nós. É algo próprio da nossa natureza caída. E isso acontece com muita frequência. Os irmãos experimentem queixarem-se a alguém de alguma dor. E o que é que acontece a seguir? E eu? Não é? É assim, se eu me queixar a alguém de alguma coisa que me está a acontecer, aquele que me está a ouvir, ele não aguenta ouvir-me a mim. Ele tem que dizer, e eu? Também já passei. Também já fiz. Também já estive. Porque este é o nosso desejo do coração. Até se costuma brincar, né? A guerra das maleitas. Quem é que tem mais doenças? Quem é que sofre mais? Porque nós queremos sair em evidência. E as nossas orações não passam ao lado deste problema. Orações centradas em nós mesmos. É agradecer por aquilo que nos é dado, é pedir aquilo que nós queremos, e tudo é sobre nós. No entanto, a oração do Pai Nosso inverte e diz-nos, não, primeiramente tudo é sobre Deus na tua oração. E aquilo que nós vemos inicialmente é que a oração é caracterizada por um relacionamento íntimo com Deus, de pai para filho. Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus. E aqui há três coisas importantes. E antes disso, algo interessante. Normalmente pensamos na oração do Pai Nosso como uma oração que qualquer um pode dizer. Só que essa não é a verdade. Infelizmente. Se calhar nem todos aqui poderão orar o Pai Nosso. E isto é algo a ser tomado a sério. Embora a nossa ideia popular seja que qualquer um é uma oração genérica, qualquer um pode dizer o Pai Nosso, a verdade é que a oração começa exatamente por limitar quem pode proferir esta oração. E quem é que pode dizer esta oração? Aqueles que são filhos. Estão aqui muitas crianças, muitos jovens, mas só 5 me podem chamar de pai. Porque são aqueles que são os meus filhos. Estão aqui muitas pessoas, mas nem todos poderão dizer o Pai Nosso, porque não são filhos. E esta primeira frase, Pai Nosso que estás nos céus, mostra 3 assuntos para o homem. O primeiro deles é da intimidade. A palavra Pai. Deus é nosso Pai. E como eu disse, eu queria e eu desejava que todos aqui pudéssemos dizer isso. Mas eu sei que nem todos têm a Deus como Pai. Mas quando o termo Pai é utilizado, refere-se a esta paternidade de adoção, de regeneração. Significa que Ele nos acolheu, que somos seus filhos. Quando nós dizemos Pai Nosso, estamos a dizer que somos seus filhos, porque Ele nos adotou e nos recebeu e nos perdoou pelo sacrifício de Jesus Cristo. Somos regenerados pelo Espírito Santo e somos tratados então como filhos. É certo que nem todos aqui têm Deus como Pai. Porquê?
Porque lá em João 1,12 diz: a todos quantos o receberam, a Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Tu és filho para poder chamar Deus de Pai? Tu és filho. Podem me chamar de Pai quantos quiserem, eu só vou responder a 5. Tu és filho para dizer Pai Nosso. Já foste lavado pelo sangue de Jesus. Já confessaste o teu pecado a Deus. Já creste que somente Jesus Cristo te pode salvar e remir dos teus pecados. Tu crês nisto. É porque se isto não acontece, atenta para isto, Deus não é o teu Pai. Deus não é o teu Pai. Mas para aqueles que já entregaram as suas vidas a Jesus, podem com ousadia e reverência chamar Deus de Pai. E irmãos, que figura mais maravilhosa é esta? A figura do Pai. Esta imagem do Pai traz segurança, compaixão, esperança. Eu lembro-me de alguns momentos em que eu pensei, eu tenho que ir falar com o meu pai. O Jonatas certamente já pensou a mesma coisa, o Ney a mesma coisa. Momentos de tensão, momentos de problemas sérios. E nós, o que é que nós pensamos? Eu vou falar com o meu pai. Porque há uma certa ideia de segurança e de refúgio naquela figura paternal. Eu lembro-me daquele filho pródigo no lamaçal junto com os porcos, na situação mais deplorável de todas. O que é que ele pensou? Eu vou voltar para o meu pai. Irmãos, se nós conseguimos pensamentos tão maravilhosos acerca do nosso pai terreno, que tem falhas, quanto mais dizemos que Deus, o Senhor Criador dos céus e da terra, é o nosso Pai. É o nosso Pai. Pai nosso que está nos céus. E aqui uma nota também importante antes de prosseguirmos, irmãos. Nós nunca vemos na Escritura, e agora uma ação mais pedagógica, nunca vemos na Escritura oração a nenhum santo, a nenhum anjo. A única oração ensinada na Escritura é Pai Nosso. Aquela ideia de orarmos a santos, de orarmos a figuras do passado, figuras históricas, orarmos a anjos e tudo mais. Irmãos, isso não é o ensino da Escritura. O ensino da Escritura é nós orarmos e nos dirigirmos a Deus. E somente a Deus para as nossas orações. Mas esta oração, Pai Nosso que estás nos céus, ela também não é só intimidade, ela também provoca em nós comunhão. Pai Nosso, Pai Nosso. Quando tratamos o Senhor por Pai, estamos unidos a uma família maior. Ele não é o meu Pai, é meu Pai, mas não é só meu Pai, é o nosso Pai. Esta oração ensina-nos que a vida cristã é uma vida em família. Não é, eu vivo a minha fé como eu quiser, eu adoro a Deus do meu jeito, eu não preciso da igreja, eu não preciso dos irmãos. Então não ores o Pai Nosso. Se tu rejeitas a igreja, se tu rejeitas a comunhão dos santos, se tu rejeitas o estar no corpo, como é que tu podes dizer Pai Nosso, é meu Pai somente? Porque o Pai Nosso requer comunhão, requer família, requer pessoas que compartilham dos mesmos privilégios e das mesmas bênçãos que nós. Mas também reverência, irmãos. Pai Nosso, que estais no céu. Ou que estás no céu. Esta expressão, irmãos, enfatiza a grandeza de Deus. Nós oramos ao nosso Pai Celestial enquanto nós somos terrenos. Oramos àquele que é eterno enquanto nós somos suas criaturas. Oramos àquele que é independente enquanto nós somos dependentes. Oramos àquele que está no céu e nós na terra. Quando dizemos esta expressão,
estamos de uma forma consciente a estabelecer e a reconhecer a diferença que existe entre nós e Deus. Pai nosso, Ele é nosso Pai, mas Ele está nos céus, totalmente diferente de nós, muito acima de nós. Requer reverência. Pai nosso que estás nos céus. E há aqui um segundo elemento, não só a intimidade, mas também a adoração. Santificado seja o teu nome. E nome na Escritura é uma maneira de se referir à pessoa como um todo. O nome significa tudo quanto está envolvido na pessoa de Deus. Tudo quanto nos foi revelado a respeito de Deus. Pensamos no nome, estamos a pensar no próprio Deus. Significa Deus em todos os seus atributos, em todas as suas qualidades. Deus em tudo quanto Ele é em si mesmo. Deus em tudo quanto tem realizado e continua a realizar. Santificado seja o teu nome. O que estamos a dizer é que Deus deve ser tratado pelo que Ele é, santo. E isso significa que o nome de Deus não deve ser desprezado por meio de atitudes, de pensamentos, de palavras que ofendem a santidade de Deus. Santificar a Deus na minha vida significa, no sentido primário, que todo o meu falar honra o nome de Deus. Mas significa também, num sentido mais profundo, que oramos, estamos a dizer, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Oramos para que Deus seja glorificado em todas as coisas. Reconhecemos, nas palavras do breve catecismo do Westminster, qual é o fim principal de todo o homem. O fim principal de todo o homem, a finalidade da nossa existência como ser humano, é glorificar a Deus e gozá-lo, desfrutar dele para todo o sempre. Foi para isso que Deus te criou. Foi para isso que Deus nos criou. Para o glorificarmos e desfrutarmos da sua bendita presença para todo o sempre. O pecado estragou isso tudo. A nossa capacidade de o glorificar e de desfrutar da sua presença. Mas em Jesus Cristo temos a solução e a reversão disso tudo. Então tu hoje, ao orares, santificado seja o teu nome, tu estás a dizer, Senhor, que em tudo o que eu fizer e disser, mostre a tua glória. Como meu Pai Celestial, e que todos os meus pensamentos estejam focados naquilo que traz honra ao teu nome. Meu Pai querido que estás nos céus, eu quero honrar-te. Eu quero glorificar-te, eu quero exaltar o teu nome nos meus negócios, nas minhas aulas lá na escola, na minha família, com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos, com os meus pais. Senhor, aqui na minha vizinhança, glorifica o teu nome. Eu quero honrar-te, eu quero glorificar-te lá na empresa, lá na linha de montagem. Senhor, santificado seja o teu nome também ali. É isso que nós estamos a orar. Quão desafiador, irmãos, penetrante é esta oração. Estamos prontos para a fazer. Não é assim tão simples orar ao Pai Nosso. Em terceiro lugar, irmãos, santificado seja o teu nome, e agora venha o teu reino. Deus e o seu governo em primeiro lugar. Venha o teu reino. A nossa principal busca, o nosso principal anseio na vida é o reino de Deus. É o que Jesus vai dizer mais adiante, como nós vamos ver. Buscar primeiro o reino e a sua justiça. Não o dinheiro, não os confortos e as mordomias desta vida. Deus está a cuidar de vocês. Não façam disso a vossa prioridade. Deus cuida de vocês. Busquem primeiro o reino e a justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Embora o reino já tenha sido inaugurado com a vinda de Jesus, ele ainda só está presente no coração dos homens, daqueles que o aceitam.
E nós, cristãos, vivemos nesta tensão de eras. Nós ainda estamos na era má, mas aguardamos a era boa, a era perfeita. E nós estamos numa era corrompida, manchada pelo maligno. O mundo jaz no maligno. E nós, cristãos, que já temos o reino no nosso coração, que já temos os valores do reino em nós, vivemos neste mundo. Ou seja, vivemos as realidades do reino vindouro neste mundo. Isto é uma tensão. Então, enquanto nós vivemos aqui, nós dizemos: Senhor, venha o teu reino. Olhamos para as notícias e vemos Israel e Gaza e os palestinos, e nós dizemos: Senhor, venha o teu reino. Olhamos para a Ucrânia, para a Rússia: Senhor, venha o teu reino. Olhamos para as políticas desastrosas que estão a arruinar as nossas famílias, as nossas crianças, e nós oramos: Senhor, venha o teu reino. Aguardamos que estas realidades que já estão nos nossos corações, que são vividas na vida da Igreja, que se façam presentes em todo o mundo. Aguardamos pelo dia em que se diga: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Apocalipse 11:15. E porque vivemos entre eras, há uma batalha a travar, há um trabalho a realizar, há uma luta espiritual. Sim, nós já recebemos o Espírito de Cristo, mas lutamos com golpes mortais para o pecado que ainda resta nas nossas vidas. Sim, já recebemos o espírito de filhos, de adoção. Sabemos que somos herdeiros juntamente com Cristo. E porque sabemos que pertencemos à família de Deus, partilhamos dos seus sofrimentos, gememos, enquanto esperamos pelo dia glorioso em que o reino virá com poder e glória. Enquanto isso, oramos: venha o teu reino. E ao fazermos este clamor: venha o teu reino, como é que a nossa vida se alinha com este pedido? Estamos a fazer um pedido: venha o teu reino. Como é que nós nos alinhamos com este pedido? De 3 maneiras. A primeira delas é curvando-nos aos propósitos soberanos de Deus. O reino foi estabelecido por meio de Jesus Cristo, que aceitou a vontade do seu Pai. Não seja como eu quero, mas como tu queres. Para Jesus, buscar o reino significou abraçar a cruz do Calvário e morrer nela, submetendo-se integralmente à vontade do Pai. Também buscar a propagação do Evangelho. Se oramos: Senhor, venha o teu reino, isso significa que nós desejamos pregar ao nosso vizinho, pregar ao nosso colega, para que o reino avance, avance, avance. E quando o Evangelho tiver sido pregado em todas as nações, então virá o fim. Percebem como o nosso desejo missionário está ligado com o nosso desejo da vinda de Jesus? Se nós amamos e queremos e desejamos que Cristo venha, então há trabalho a fazer e pregar o Evangelho a toda a criatura. Orando pela volta de Cristo. Pedir que o reino venha é pedir que o Rei venha e traga um desfecho a esta história. É pedir para que Cristo venha e inaugure uma nova era de glória eterna. Nós oramos por isto. Nós estamos tão confortáveis, tão bem instalados neste mundo, que pensamos: Senhor, não venhas agora. Estou na melhor fase da minha vida. Não venhas agora. Eu quero que tu venhas, Senhor, mas quando eu for velhinho, porque agora estou na melhor fase da minha vida. Nós amamos a vinda de Cristo, a ponto de filhos, esposa, mulheres, possivelmente ficarem para trás. Nós dizemos: mas eu só quero Cristo. Amamos a vinda de Cristo. É que nós estamos a fazer: venha o teu reino. Em quarto lugar, submissão, irmãos. Seja feita a tua vontade.
assim na terra como no céu. Assim como a vontade de Deus é realizada nos céus pelos seres celestiais, o nosso desejo é que esta vontade seja obedecida também aqui na terra. E este fazer a vontade de Deus começa em nós mesmos, com o compromisso de buscarmos e fazermos a sua vontade. E como é que isso acontece? Quando há em nós este compromisso de buscar nas Escrituras a vontade de Deus para nós e aplicarmos o seu ensino à nossa vida. Nós dizemos: Senhor, seja feita a tua vontade, mas não na minha vida. Mas eu acho que é melhor fazer de outra maneira. Mas eu acho que é melhor ir por este caminho, embora a tua palavra diga para ir por aquele. Eu acho que é melhor por aqui. Mas oramos: seja feita a tua vontade. Orar, seja feita a tua vontade, significa que o meu coração, a minha vida, está alinhada e deseja fazer aquilo que Deus diz nas suas Escrituras. Uma vez mais, irmãos, Jesus demonstrou claramente o que significa fazer a vontade do Pai. Ele veio com o propósito de cumprir toda a Escritura. Quando tentado, como é que ele respondeu? Está escrito. Quando em agonia no jardim, a vontade do Pai foi recebida. Jesus mostrou o que significa seja feita a tua vontade, quando ao orar por alívio, recebeu e aceitou a cruz. Quando oramos, seja feita a tua vontade, isso tem implicações sérias. Não é aquela coisa leve: Senhor, quero estar no centro da tua vontade. Não é isso, irmãos. Isso é uma musiquinha, não é? Que os irmãos não conhecem porque eu acabei de inventar agora. Mas aquela ideia: quero estar no centro da tua vontade, é o quê? É abraçar uma cruz. É abraçar a morte. É abraçar um casamento que é para continuar. É abraçar a Cristo e deixar um filho de lado. Eu quero estar na tua vontade, Senhor. É abraçar uma despromoção no emprego, porque a igreja é importante. É abraçar ser despedido porque eu não compactuo com certas práticas lá no trabalho. Senhor, eu quero estar no centro da tua vontade. Seja feita a tua vontade. Fazer a vontade de Deus é abraçar uma cruz para morrer nela. É ver em Jesus o exemplo. Pai, não seja como eu quero, mas como tu queres. Seja feita a tua vontade na minha vida. Glorifica o teu nome, fazendo a tua vontade na minha vida. E só agora, irmãos, depois de nos dirigirmos a Deus como Pai, em reverência, intimidade, de desejar que Ele seja glorificado, de buscarmos o seu reino, de nos submetermos à sua vontade, só agora falamos de nós nas orações. Somente agora nos voltamos para nós mesmos e para as nossas necessidades diante de Deus. Esta oração mostra que o foco principal não somos nós, mas é Deus, a sua glória, o seu reino. E infelizmente as nossas orações são muito sobre nós e pouco sobre Deus. Estas 3 últimas petições sobre as necessidades, elas resumem todo o viver humano. Como Martin Lloyd Jones disse, em tão pouco espaço, Nosso Senhor cobriu a vida inteira de um crente. As necessidades do corpo, o problema do pecado, a luta contra o mal, resume a nossa vida. Nossas necessidades físicas, o nosso pecado e o mal que nos cerca lá fora, é a nossa vida. Então, agora sim, nós pedimos algo a nosso respeito. E a primeira coisa é uma dependência do nosso sustento. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Esta é a única petição material em toda a oração. A única coisa material deste mundo para a nossa sobrevivência é agora, é aqui.
O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Tudo mais concentra-se nas necessidades espirituais do crente, do discípulo. Como é diferente das nossas orações. Eu gosto da terceira carta de João, onde ele está a saudar aquele irmão, o Gaio, e ele diz: Oxalá, oh Deus queira, Deus permita que o teu corpo esteja tão bem como a tua fé. Normalmente desejamos o contrário, não é? Que a fé esteja tão boa como a prosperidade que a pessoa goza, ou que o corpo esteja bem, ou que a vida esteja a correr bem. Ele diz: não, tua fé é referência, tua fé é referência, como tu estás bem na tua fé. Este pedido revela uma verdade tremenda. Nas 3 primeiras petições centramos-nos em Deus, na santidade do seu nome, na grandeza dos seus atributos, no reino eterno que Ele está a preparar, o Deus que faz toda a sua vontade, diante do qual nações são como um pingo de um balde. Este mesmo Deus, que é grande, imenso, infinito, glorioso, majestoso, este mesmo Deus é aquele que cuida dos pormenores da nossa vida, do pão lá de casa. É aquele que cuida das coisas mais simples. O Senhor da criação, que comanda estrelas e galáxias, é o mesmo que cuida do seu filhinho lá em casa e sabe as necessidades mais insignificantes dele. Que coisa extraordinária e maravilhosa, irmãos. Pensar que o Senhor do Universo, Ele sabe quanto dinheiro eu preciso até ao final do mês. Ele sabe como é que está o estado da minha saúde. Ele conhece o meu cansaço. Ele sabe os meus receios para o sustento da minha família. Ele sabe os problemas que eu estou a passar lá no trabalho. Ele sabe, Ele conhece. O Deus glorioso e eterno conhece as necessidades mais básicas dos seus filhinhos. É interessante, nós passamos diretamente das palavras faça-se a tua vontade na terra e nos céus para o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Mas é assim que Deus age. Aquele que é o alto, sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de Santo, é ao mesmo tempo aquele que habita com o contrito e o abatido espírito. Este é o milagre da redenção. Este é o sentido mesmo da encarnação, o qual nos ensina que o Senhor Jesus Cristo cuida de nós aqui na terra, ligando-nos com o Todo-Poderoso Deus da Glória. O reino de Deus e o pão de cada dia estão ligados. Irmãos, a ideia de Deus dar o alimento, não diminui a nossa responsabilidade de trabalhar por Ele. Mas pressupõe não só que os discípulos de Jesus vivem um dia de cada vez, mas também que todas as coisas boas, até mesmo a nossa habilidade para trabalhar e obter o nosso alimento, vem da mão de Deus. Quando nós oramos, dá-nos o pão de cada dia, não é nós sentarmos-nos à mesa e o pão aparece lá. Deus dar-nos o pão de cada dia, Ele continuar a dar-nos condições, habilidades, capacidades, recursos para irmos trabalhar, para ganharmos o nosso dinheiro, para sustentarmos as nossas famílias. E irmãos, há um perigo muito grande. Nós, quando nos tornamos muito bons, pensamos que já não precisamos de Deus. O homem esquece que, por mais avanço tecnológico que tenha, seja na agricultura, seja na pecuária, seja onde for, por mais avanços, por mais manipulação genética que faça, nem uma espiga de trigo cresce se não for pela mão e pela graça de Deus. Então nós continuamos a depender de Deus. Com todo o avanço tecnológico, o homem continua a depender de Deus, como Adão e Eva dependiam lá no início. Nada cresce, a não ser que Deus dê o crescimento. Nada acontece, a não ser que Deus permita. Então há uma dependência da nossa parte. Senhor, continua a dar-me o pão. Continua a dar-me um trabalho. Continua a dar-me um sustento. Eu preciso, eu dependo de Ti, Senhor, para que Tu me dês o sustento de cada dia. Há também um pedido, agora relacionado com o nosso coração.
uma confissão de pecado. Perdoa as nossas ofensas. O termo dívidas ou ofensas está a falar dos pecados, tanto de comissão como de omissão, tanto por fazer como por não fazer. E ao ensinar esta oração, Jesus sabe que todos nós nos aproximamos de Deus com o fardo dos pecados que fazemos contra Ele. Ele é o nosso Pai, é verdade. Temos intimidade com Ele. Mas também sabemos que somos pecadores diante de um Deus que é santo. E ao nos achegarmos a Deus em oração, então também confessamos os nossos pecados. Mencionamos pelo nome as nossas ofensas e pedimos perdão. Uma coisa que a nossa igreja aqui na Gafanha não tem muito hábito de fazer, mas que é boa e talvez sejam a pensar, é ter um momento de confissão coletiva. Ter um momento de pedir perdão coletivamente. Como igreja nós pecamos também. Não é só os pecados individuais de cada um, mas como igreja também temos necessidade de confessar os nossos pecados. Mas notem, Jesus vai além e diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E este ponto é tão importante que Jesus, no versículo 14 e 15, vai dar nova referência. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Significa que o perdão que nos é concedido está dependente de perdoarmos aqueles que nos ofendem. O perdão que concedemos torna-se um mérito para sermos perdoados, já não é por graça? Não é isso que Jesus está a afirmar, irmãos. Significa sim que aquele que não perdoa nunca foi alvo de perdão. Se não és capaz de perdoar, será que alguma vez provaste o perdão de Deus na tua vida? Se ao orarmos como temos perdoado, e quando estás a orar, Senhor, perdoa as minhas ofensas, como eu tenho perdoado àqueles que me têm ofendido, e as imagens, os nomes, os rostos daqueles que te falta perdoar começam a vir à tua mente, talvez seja a hora de reconsiderar-se. Deus deve mesmo perdoar. O homem que sabe que é devedor à graça de Deus, ele sabe que agora tem que transmitir essa graça de perdão ao próximo. Lá como diz 1 João 4,11, amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Se eu canto da graça de Deus, se eu canto da misericórdia de Deus, e depois não exerço graça nem misericórdia. Ontem vinha a falar com os meus filhos no carro. Às vezes é interessante perceber como casais divorciam-se porque não aguentam mais, ou não é por nada, é por coisas que muito banais às vezes, que pessoas que não perdoam certas coisas, casais, e acabam por se divorciar, e depois vemos essas mesmas pessoas, que isto é que é interessante, vemos essas mesmas pessoas incapazes de exercer graça e misericórdia, incapazes de serem pacientes e longânimos, pastorear igrejas, a darem estudos bíblicos, a fazerem posts, a falar como Deus é gracioso como eles não foram, pacientes como eles não foram, e mudam de igreja e está tudo bem, e vão, e Deus é sempre bom, e Jesus está a dizer, não, como é que tu podes falar e pedir graça se tu não foste agente de graça para com o outro? Como? Como é que tu estás a pedir misericórdia se naquela situação tu tiveste tudo menos misericórdia? É um choque para nós, irmãos. Um choque grande.
É um choque grande. Mas a verdade é aquilo que Jesus está dito. Queres perdão? Evidencia que foste perdoado. Perdoando também uns aos outros. Porque aquele que pede perdão, lembram-se da parábola que Jesus contou do credor, daquele homem que tinha uma dívida para com o seu senhor, ele clamou ao seu senhor e aquele homem perdoou-lhe a sua dívida e ele vai feliz da vida pelo caminho, mas o que é que acontece? Encontra alguém que lhe deve uma quantia irrisória comparada com aquela que ele devia, e o que é que ele faz? Aperta-lhe o pescoço e diz: paga-me o que me deves. E aquele senhor que soube do caso disse: então eu perdoei-te algo impagável para ti e tu não foste capaz de perdoar ao teu irmão? Para a cadeia até ao final. Perdoa-nos as nossas dívidas. Irmãos, é pesado aquilo que nós estamos a orar. Perdoa-nos as nossas dívidas na mesma medida, Senhor, em que eu tenho perdoado àqueles que me têm ofendido. Também de segurança, por último, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Deus não vai tentar ninguém. Ele diz isso na sua palavra. Deus prova, mas não tenta. A prova é para nos purificar, a tentação é para nos destruir. Deus não tenta. Então qual é o propósito desta oração? A palavra mal aqui deve ser entendida como o maligno, o diabo, Satanás. E a oração vem pedir auxílio ao Senhor para que Ele nos guarde de sucumbir à tentação que nos é colocada. E também para sermos libertos da ação do diabo que nos assedia dia e noite. A nossa segurança para não cairmos em tentação vem de Deus. Se não caímos, só devemos dizer graças a Deus, foi guardado pelo Senhor. Irmão, irmã, quando foi a última vez que pediste ao Senhor força e sabedoria para não caíres e não te deixares enredar pelos pecados? Sabem, quando nós não conhecemos a nossa fraqueza, esta oração não faz sentido nenhum. Mas para aquele que sabe quem é, eu sei quem sou, e muitos aqui sabem quem são. Quando nós sabemos a nossa natureza, quando nós sabemos que não somos assim tão boas pessoas quanto julgamos ser, quanto os outros julgam, e sabemos as nossas debilidades, conhecemos a nossa fragilidade, então socorremos-nos no Senhor para não cair em pecado e oramos: Senhor, não me deixes cair em tentação. Senhor, a minha tentação é grande para lá no trabalho dizer asneiras, porque o ambiente é assim. Não me deixes cair em tentação. Senhor, lá no trabalho o ambiente é deplorável, o relacionamento entre colegas, entre homens e mulheres, é um ambiente difícil, Senhor, e eu sou propenso, eu gosto disso. Senhor, guarda-me, livra-me do mal, Senhor. Senhor, eu sou propenso a ser avarento. Guarda-me, Senhor. Guarda-me, Senhor. Eu sou propenso a ser orgulhoso, arrogante. Guarda-me, Senhor. Senhor, eu tenho dificuldade em respeitar o meu marido. Guarda-me, Senhor. Senhor, eu tenho dificuldade em amar a minha esposa, em pensar em primeiro lugar na minha esposa. Guarda-me, Senhor. Livra-me desse mal. Aquele que conhece as suas debilidades é capaz de orar. Só o arrogante, o soberbo e o cego é que não ora assim. Mas graças a Deus o Senhor nos tem guardado até aqui. E o nosso coração, a nossa oração é para que Ele nos continue a guardar no maligno da carne e do mundo. E a oração termina com esta doxologia final: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Não conta nos melhores manuscritos gregos, mas é uma boa conclusão para a oração, perdão.
de exaltar o Senhor acima de tudo. Notemos, irmãos, que esta oração é uma oração que busca a Deus, que exalta a Deus e que se preocupa em receber a graça de Deus e que depende de Deus. Senhor, não me deixes cair em tentação, porque eu quero honrar o Teu nome, eu quero obedecer à Tua palavra, eu quero que o Teu reino venha. Tudo é centrado em Deus. A nossa oração é uma oração para que Deus seja exaltado, glorificado e nós dependentes dEle. Irmãos, que as nossas orações não sejam meras repetições. Nós criticamos muitas vezes os nossos amigos católicos, mas nós temos as nossas repetições. Quem vem às reuniões de oração e não só, nós sabemos que há, permitam-me falar nisto, há várias repetições aqui. A gente já conhece a oração de certos irmãos, já sabemos a cadência, já sabemos as palavras, já sabemos as expressões, já sabemos os assuntos. Eu não estou a dizer que não há intenção, um coração devoto naquela oração, mas quem o faz deve analisar. Se está a proferir uma repetição, uma oração, ou se está realmente a querer dizer aquilo que está a dizer. Muitas vezes podemos orar sem pensar naquilo que estamos a dizer. Isso são vãs repetições. A oração, irmãos, tem que ser um momento de intimidade, um momento de adoração, um momento onde colocamos Deus em primeiro lugar, sujeitamos-nos a Ele, declaramos a nossa dependência dEle, confessamos os nossos pecados, afirmamos a nossa segurança nele. Tudo isto é oração. Cuidado com as nossas vãs repetições evangélicas. Cuidado. Em segundo lugar, tentemos, porque esta oração não é de todas as pessoas, como eu disse no início. Esta é a oração dos salvos por meio de Jesus Cristo. Cada linha aponta para a obra de Cristo em nosso favor. Nós tratamos Deus por Pai, por meio de Cristo. Por Ele temos esta nova natureza que deseja fazer a sua vontade. Por Ele aguardamos a consumação do reino. Nele temos o nosso sustento. Nele temos o perdão dos nossos pecados. Nele temos o protetor das nossas almas. Esta não é uma oração geral, mas é uma oração particular daqueles que já foram lavados pelo sangue de Jesus e feitos filhos de Deus. Tu que ainda não partilhas desta realidade, que ainda não entregaste a tua vida a Jesus, do que é que tu estás à espera? Hoje Deus pode ser Pai de cada um de nós aqui. Hoje Deus pode ser ouvido nesta oração, Pai Nosso, no coração de cada um aqui. Podes entrar nesta comunhão e fazer esta oração com propriedade, tratando Deus por Pai. Mas para isso, eu volto a dizer, entrega a tua vida a Jesus. Confessa o teu pecado. Reconhece que só Jesus Cristo te pode salvar. E aqui tens a garantia da parte de Deus que Ele perdoa os teus pecados por meio de Jesus Cristo. Entras num relacionamento com Ele, és recebido e adotado como filho. Então podes dizer, Pai Nosso, que estás nos céus. Que o Senhor nos abençoe.